Irmãos, a paz de Deus a todos, né? Como os irmãos já viram aí, mandei alguma coisa referente à apostasia, né? Já tem alguns dias que o senhor vem fazendo meditar nesse assunto, né? Devido a tudo que nós estamos vivendo, né? E assim, existe uma compreensão de que a apostasia, né? O tempo da apostasia é um tempo em que é mais um exemplo assim, quando chegasse ali o tempo do fim e que o povo abandonaria Deus, assim, se rebelando contra Deus e tal, né? Então, declaradamente, falando que não, agora eu não quero mais ir para a igreja e tal, nesse sentido, como se fosse uma coisa assim mais explosiva, né? Você acorda crente, você dorme crente e acorda não crente. Você dorme, servo de Deus, e quando você acorda, você fala, não quero mais saber de Deus. Então havia uma compreensão nesse sentido sobre a apostasia, certo? Então o que que eu fiz aí? Eu coloquei, né? Você vai ver que é uma definição do Jeremias falando, né? Jeremias é interessante por quê? Porque é, é um profeta, certo? Ele fala guiado exclusivamente pelo Espírito de Deus, certo? Então ele declara diretamente a vontade de Deus, é a palavra de Deus, né? No capítulo 5 de Jeremias, vai falar ali, ó, sobre porque são muitas suas transgressões e multiplicadas as suas apostasias. Novamente falando apostasias no plural, entende? Então, pera lá. A apostasia ela não é um ato isolado. Eu posso cometer várias apostasias distintas. Se a gente pegar logo em seguida no que eu mandei no Ezequiel 37, nós vamos ter a mesma característica. Mas eu os livrarei de todas as suas apostasias. Então são coisas que podem ser singular, eu posso cometer uma apostasia, ou como eu posso cometer várias apostasias. Então, irmãos, isso aqui é esclarecedor, principalmente para nós, onde nós estamos vivendo. Você vai pegar em Oséias, aí no 14, vai falar assim, ó, eu sararei a sua apostasia, certo? Então aí tem uma, uma questão isolada, né? É uma apostasia única. Alguma coisa está acontecendo de um ato só, não vários atos. Entende? Então, aqui a gente compreende no texto que a apostasia não é um ato único, isolado, mas eu posso cometer várias apostasias. Em algumas traduções, como a LTT, se eu não estou enganado, a NVI, elas vão tratar como abandono, né? Como voltar atrás, esse termo apostasia, tá? Então, por quê? Você vai ver que quando a forma com que o senhor trata a questão da apostasia, ela é uma coisa ruim, certo? É uma coisa ruim, é amargoso, certo? O próprio Jeremias falar, amarga coisa é teres deixado o Senhor teu Deus e não haver em ti temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Terrível, irmão. Terrível, terrível. Ó, por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os destruirá, um leopardo vigia contra as suas cidades. Todos aqueles que delas sair será despedaçado. Ah, essa parte aí, quando Jeremias está falando de leão, de leopardo, de lobo, você vai ver que tudo é uma expressão
representando o inimigo das nossas almas, né? Uma hora o senhor vai falar que o leão anda bramando como o adversário anda bramando como o leão tentando quem possa tragar. O leopardo, ele lá na característica da estátua de Nabucodonosor, o leopardo é um ela é uma associação a um dos reinos que domina o povo e é coisa ruim, não é coisa boa, né? Lobo é coisa ruim, não é coisa boa, traiçoeiro. Então, aquele que se desvia do caminho do Senhor, o diabo já está na espreita para tomar ele, para fazer com que ele continue pecando, tá? Então, tem que ter esses cuidados, irmão, tem que ter essas interpretações. Então, os irmãos, às vezes, pega aí verso isolado e tal, e fica tentando construir uma narrativa. A apostasia, ela não é um fato isolado, ela é uma construção. Vou abordar isso aí para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que eu estou tentando dizer. Os irmãos, veja bem, aqui no mandei ali, a parte de Provérbios, capítulo 21, verso 16. Veja bem, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Irmãos, isso aqui é clara uma característica de apostasia. Aquele que anda desviado do caminho do entendimento, o que é desviado? É que não está na forma correta. Se eu tenho um lugar para ir e eu estou fora desse caminho, eu estou desviado, certo? E o que é desviar? É você apostatar, é você cometer apostasia. O que é cometer apostasia? É deixar de cumprir com o querer de Deus, certo? Quando eu deixo de cumprir uma ordem divina, uma, um dever cristão, eu estou sendo um apóstata. Isso é uma forma de apostasia. Veja bem, olha aqui, em Salmo 125, né? Seria bom que todos lessem, é curtinho, se eu não estou enganado, tem 6 versos só. 125 de Salmo. É 6 ou é 5 versos? 125. Quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Haverá sobre Israel, haverá paz sobre Israel, certo? Você pode ver ali que o Senhor aparta aquele que pratica iniquidade. Aquele que anda praticando, seja crente, irmão, seja quem não é crente ou não crente, nós estamos falando de apostasia, de desviar do caminho de Deus, certo? Todo aquele que desvia de um caminho de Deus, ele é um apóstata, principalmente o crente, certo? Principalmente o crente. Por quê? Nós vamos ver aqui. Olha aqui, e Sofonias, outro profeta, tá? Bom, quando a gente lê profeta, a gente tem que ter claro assim, ó, é a palavra, é a voz de Deus clara, é a voz de Deus clara falando, porque era diretamente o contato divino, entendeu? Então, quando vê profeta, tem que ver com muita cautela. Então, o que Sofonias fala? E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. O Senhor está falando aqui que é o seguinte: se a gente não, a gente está preparado, o Senhor preparou já o sacrifício, que foi Cristo, certo? Para morrer na cruz, pagar o nosso pecado e sacrificou os convidados. Nós, sacrificou nós. Nós já estamos sacrificados junto com Cristo. É por isso que o Senhor fala que nós devemos tomar a nossa cruz e andar.
Outra hora vai falar, mas vocês já foram crucificados com Cristo. Por quê? Porque quando nós rejeitamos o mundo, nós já estamos crucificados com Cristo. Porque Cristo rejeitou o mundo, claramente, e primordialmente, num ato real entre Cristo e Satanás, onde Satanás oferece o mundo para ele, ele fala, não quero. Certo? Então nós já estamos crucificados com Cristo. Então veja bem, quando nós deixamos de servir a Deus e praticamos as coisas do mundo, nós estamos em apostasia. Entende? Por isso que ele fala, as suas apostasias. Quando deixamos de cumprir com os nossos deveres cristãos, apartando-nos do mundo, sendo diferente do mundo, quando nós não fazemos isso, nós estamos apostatando de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, nós não estamos na luz, nós estamos amando as trevas. Por que estou enfatizando isso, irmãos? Para ficar muito claro que qualquer coisa que eu faça fora da doutrina de Cristo, irmãos, vou deixar bem claro isso, não é da doutrina da congregação cristã no Brasil, nem da Assembleia de Deus, nem da Batista, é da doutrina de Cristo. Quando fazemos qualquer coisa que seja fora da doutrina de Cristo, é considerada apostasia. E aqui em Hebreus fica muito claro, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, que é da glória de Deus, e recaiam, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele que a quem a lavra, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Irmãos, isso aqui é terrível, terrivelmente terrível. Isso aqui nos coloca num patamar, meu, muito acima. Muita responsabilidade, muita responsabilidade. Veja bem. O senhor está falando assim, que aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro e foram selados, porque selar não é falar em língua, selar não é ficar lá, mamãe, não, não é isso. Não é ser selado. Esses irmãos têm que parar de ficar com essa conversa fiada de que selou, selou. Não selou coisa nenhuma. Deus deu um dom. Dom é uma coisa, selar é outra, totalmente diferente, tá? Então veja bem, quando você crê em Cristo e batiza e recebe o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, todo aquele que crê e foi batizado, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe, é Deus, ele já é determinado isso, ele recebe. Porque sem o Espírito Santo de Deus, não vai para o céu. Então, quando esses irmãos falam de selar com evidência de nova língua, aquele que não fala em língua, então não entra no céu.
Porque se o selo da promessa é a evidência da nova língua, quem não fala em língua não entra no céu. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo é o penhor da vida eterna. O Espírito Santo é a garantia da vida eterna. Então, para eu entrar no céu, eu tenho que ter o Espírito Santo. Se só quem tem o Espírito Santo fala em língua, quem não fala em língua não tem o Espírito Santo. Então, esse não entra no céu. Olha o caminho que esses irmãos estão tomando com essa conversa. Veja só. Então, tá, não vou entrar nesse assunto. Mas veja bem aqui o que eu quero dizer. Quando você batiza, recebe a marca de Deus, o selo do Espírito Santo. Aí você volta a fazer as coisas que fazia antes. Você volta para a velha prática, ao velho homem. Você apostatou da fé. É difícil que esse se revigore novamente, porque haveria um novo sacrifício de Cristo. E onde que eu vejo isso? Onde que o Senhor está falando aqui, ó, na palavra, aqui, ó, na palavra, no verso, do versos 4 ao verso 8 de Hebreus 6. O que que o Senhor está falando? Que como que a gente vê isso? Pelas obras. É pelas obras. Olha, veja aqui. Mas o que, porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, o homem, o ser humano, que recebe a chuva do Espírito Santo, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Então, por quem que nós somos lavrados? Nós somos lavados pelo Espírito Santo de Deus, para produzir frutos para quem? Para Deus. Então, quando a gente recebe essa chuva do céu e produzimos frutos, que é as nossas obras, que é a misericórdia, que é o louvar a Deus, né? É exaltar o seu santo nome acima de tudo, é visitar o pobre, é ajudar, enfim, fazer a obra de Cristo. Quando eu tenho obras, essa obra é proveitosa para aquele que nos lavra. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Aquele que não tem obra, que só faz maldade, que só faz coisa errada, não é aprovada. Ela é reprovada. E perto está da maldição. Qual maldição? O fogo eterno. Como eu provo isso? Porque a palavra está falando aqui, o seu fim é ser queimado. Quando que vai ser queimado? No fogo do inferno. Então, irmãos, olha só, quatro versos, uma responsabilidade tão grande que recai sobre a igreja, no referente à apostasia. Olha aqui, ó, porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, irmãos, olha só, essas palavras são palavras-chave, corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tá? Veja bem, irmãos, aqui tá, é uma clareza muito grande. É uma clareza muito grande. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Olha só, o Senhor vem com seu sangue, limpa nós, coloca em nós o Espírito Santo. Aí, nesse momento nós escapamos da corrupção do mundo. Pelo quê? Pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Ele, já fomos transformados em novidade de vida. Então o Senhor nos transformou. Aí nós volta, se envolve. Aqui, ó, a palavra envolvimento, irmãos, é muito claro aqui, ó. Forem outra vez envolvidos nelas que nas corrupções do mundo e vencido. Então não é um ato assim, eu fui ali, um exemplo, eu bebi, tomei um golinho ali a mais, nossa, tô arrependido, tal, e tá, beleza, você não fez mais. Glória a Deus, você se envolveu, mas não foi vencido, você teve força de escapar. E agora aqueles que é vencido, que torna isso uma coisa comum, e não enxerga que está no erro, na corrupção do mundo, que acha que é normal, foi vencido. Está vencido.
que a palavra fala? Que tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Por quê? Porque a condenação, irmão, para isso é terrível. Se eu crente, se eu hoje, crente, servo de Deus, eu pegar e voltar a fazer as coisas que eu fazia antes no mundo, eu sou pior do que antes, quando eu não conhecia Cristo, porque a minha condenação é maior, porque eu conheci a verdade e eu tô fora dela. Eu me apostatei dela, eu desviei dela, eu voltei para trás dela. É isso que a palavra está falando, irmãos. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Irmãos, santo Deus, aqui tem muita informação. É 2 versos, mas terrível, terrível, terrível. 3 versos, na verdade. 20, 21, 22. 3 versos terríveis, que nos coloca em uma dimensão, um aperto muito grande. Aí aqui vai falar do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, irmãos, isso aqui é terrível, terrível. Essa questão da apostasia, irmãos, não fica achando que vocês vão. Vai ser só na hora lá de falar com o anticristo, que ele colocar suas leis e ter que chipar e colocar marca, nome e número e tudo mais. Não é só nisso. O que a gente faz hoje reflete lá na frente. O que nós estivermos fazendo hoje vai refletir lá na frente quando isso acontecer. Porque se eu não tenho preparação hoje, lá na frente eu também não tenho. Se hoje eu não consigo falar não simplesmente para uma bebida, se eu não consigo falar não para ver uma pornografia no celular ou onde é que no computador, se eu não consigo falar não para uma novela, se eu não consigo falar não para uma maconha, se eu não consigo falar não para uma prostituição, se eu não consigo falar não para isso, como que eu vou falar não para o anticristo? E a igreja está embebecida, achando que é tudo normal. Não tem problema, não vamos orar, não vamos buscar. Isso é normal, o que está acontecendo vai voltar tudo ao normal. Será, irmãos? Será que vai voltar ao normal? Será que tudo simplesmente foi uma coisa simples, um vírusinho, só para dar um tempinho e será, irmãos, que tudo vai ser normal como antigamente? Será? Ah, irmãos, eu acho que a gente já passou de um nível, né? Não tô falando assim, eu tô falando de um modo geral, né? De que não tô dizendo que vocês são apóstolos. Tô dizendo que tá todo mundo apostatando. Tô dizendo assim, no âmbito geral. Seria bom, né, que esses áudios, eu não quero fama, não quero glória, não quero nada. Eu quero entrar no céu, só isso. E eu quero que meus companheiros, os meus amigos, que a humanidade se converta e entre no céu junto comigo. Mas eu não tenho certeza disso. Agora, uma coisa eu tenho certeza, do que eu estou falando aqui, eu tenho certeza mediante a palavra. Do que eu estou falando é verdade. Então seria bom de que esse áudio se espalhasse. Manda para quem vocês acharem que tiver que mandar, entende? Porque é o seguinte, amanhã ou depois a gente vai passar por situações que o que nós estivermos exercitando hoje, o que nós estivermos exercitando hoje vai refletir no nosso futuro. Então o que eu estou buscando hoje vai ser o que eu vou estar buscando daqui 10 anos. Entre altos e baixos, mas se eu tenho base sólida, se minha rocha é Cristo, eu não vou para outro lugar, eu não vou me apostatar, eu não vou desviar, porque a minha rocha é Cristo, a minha rocha não é ancião, não é cooperador, não é diácono. Tanto é claro isso aí, irmãos, tanto é claro isso aí. Eu falo isso, irmãos, não.
atacando ninguém, não quero que ninguém pense que eu estou atacando ninguém. Essa é a minha forma explosiva de falar, é minha forma de falar, né? É, mas o certo é, irmãos, o certo é, aquele que tá sujo, suje-se. Aquele que tá limpo, limpe-se mais ainda. Entende? Irmãos, nós tá vivendo a separação entre joio e trigo. Tem aqueles irmãos que falam assim: "Ah, eu sirvo a Deus". Sirva a Deus. Mas você não vê um irmão, você não sabe um A da palavra de Deus. Tem 50 anos de crente. Tem 90 anos de crente. Você pergunta um salmo para ele, não sabe nada. Você pergunta alguma coisa, não sabe nada. Irmãos, olha, olha. Tá tendo muita fantasiação. É muita fantasia no meio do povo de Deus. É muita fantasia no meio do povo de Deus. Tá? Muita fantasia. Cadê os cooperadores hoje? Cadê os anciãos hoje? Cadê os diáconos? Cadê o cooperador de jovem hoje? Tirou o púlpito deles, tirou a força deles. Cadê? Você é crente porque você é crente. Nós somos crentes porque nós servimos a Deus. Nós cremos em Cristo. A nossa salvação está na mão de Cristo. O reino celestial, onde não há tristeza, dor, enfado, canseira, e que a presença de Deus é continuamente, onde nós estaremos junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, e a manifestação do Espírito de Deus é contínua, contínua. Não é um momento e para, não, é contínua. É lá que nós vamos entrar. É lá. Então, é nisso que nós estamos balizados. É nisso que nós estamos buscando. Agora, cadê os anciãos hoje? Não tem, irmão. Não adianta. Tirou o púlpito, tirou a força. Então, quem está balizado de irmão de ministério, fique balizado, irmão. Só que quando vinha o tempo de você de dar prova de quem é ou quem não é, você vai falar, você vai perguntar para o senhor, e aí, filho, será que eu vou ou não vou? E se o seu senhor fala assim, não, eu tô com os caras aqui. E aí? E aí? Se um erra, todo mundo erra? Entendeu? Cadê os profetas doidos aí que pregava tudo, que prega e pula pra cá, pula pra lá? Cadê? Não tem, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que é palavra de Deus. Tem que estar na meditação da palavra, conhecer a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não está preocupado em falar língua, não está preocupado se tem isso ou tem aquilo. Está preocupado assim, quando chega alguém para falar, a única tua palavra é palavra de Deus na tua boca. Você conhece, conhece. Você não desvia para a direita nem para a esquerda, porque você tem o caminho, a base é Cristo. Então é isso que o Senhor está fazendo com nós. Então, o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. Então, o que nós temos que plantar hoje? A oração, jejum, santificação. Irmãos, só por exemplo, tá? Hoje ainda estava conversando com os irmãos aqui. Existe uma série, né, de um canal aí, que chama Game of Thrones. É o Jogo dos Tronos. Ela tem lá umas par de temporada, tem um bocado de capítulo lá. Um exemplo assim, uma temporada tem 10, 15 capítulos, certo? Então, cada capítulo em torno de 1 hora, certo? Então, vamos supor fazer uma média, que cada temporada, com 10 capítulos, uma temporada teria 10 horas, certo? 10 horas. Basicamente, metade de um dia para assistir uma temporada. Uma temporada. Então, uma pessoa pega uma maratona lá. Maratona é quando você fala assim, eu vou assistir várias temporadas de uma vez só. Então, você vai lá, assiste a primeira temporada, já foi 10 horas. Assiste a segunda, 20 horas. Você passa 20 horas assistindo uma temporada de uma série. Aí você dá uma pausa ali e tal, vai fazer alguma coisa, vai no banheiro, come alguma coisa, vai orar. Aí você ora e começa, Lamanaia, glória, Lamanaia, Lamanaia, Lamanaia. Pô, meu, peraí.
Isso aí é zombar da cara de Deus. Isso aí é chamar o crente de ridículo. Isso aí é olhar para minha cara e falar assim: você é um significante. Os irmãos perdoam a minha expressão, mas você passa orando, você passa a vida visitando, você é martirizado, você é hostilizado por muitos irmãos, falando que você é falso profeta, chamado de tiririca, você é chamado de vagabundo, você é chamado de um monte de coisa no meio da Irmandade. E você tá ali na luta, você visita a viúva, você visita o jovem, você visita isso e tá orando. Oração, 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 oração. Tem oração que você passa 2 horas orando. 2 horas orando. E o Senhor não visita nós direito. E a gente passa ali vários tempos orando para tentar sentir um pouco da presença de Deus. A pessoa que passa 20 horas na frente de uma televisão vai orar e sente Deus e fala em língua, irmão, é me chamar de ridículo. Eu posso estar errado, mas eu não acredito que seja a presença de Deus. Porque a pessoa que tem a capacidade de ficar 20 horas pregada numa série, ela não sabe distinguir o que é Espírito Santo e o Espírito de Satanás. E qualquer virtude que ela sente, ela acha que é Deus, e muitas vezes não é. Então, é nesse ponto que existe um divisor que ele é uma linha, só que faz toda a diferença, tanto para o lado bom e para o lado ruim. Quem não discerne espírito não sabe discernir nada. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Porque nós estamos aqui, irmãos, vocês são prova disso. Nós estamos buscando, continuamente buscando. A pessoa tá lá no, fiado num monte de coisa, daqui a pouco ela tá orando e tá lá falando em língua. Ah, por favor, a palavra fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Quem sabe se essa pessoa tá falando ou não? Você tá entendendo? Então, cuidado, irmãos, cuidado com esse negócio de orar e que tá só em falar em língua e é só na profecia. Eu não estou falando que não exista, existe o dom, existe, existe o dom, mas o dom está naquele que busca, naquele que é santo, que se santifica, que tem fraqueza como qualquer um outro, mas só que renuncia à carne. Esse sim, eu acredito que o dom manifesta. Agora, esses que tá enfiado aí em novela, em seriado, em live, e não sei o que, não vem com essa conversa pra cima de mim que não cola não. Agora, só pra finalizar, né? Só pra finalizar, deixar uma pergunta, uma pergunta para todos nós. Quanto que nós estamos apostatados da fé? O quanto que nós estamos deixando de servir a Deus? O quanto que nós estamos dando mais valor nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus? A palavra fala que nós temos que se exortar uns aos outros e edificar uns aos outros. Então eu espero, irmãos, que vocês tenham isso que eu tenho dito até agora como uma exaltação, uma exortação, porque no significado da palavra de exortar, muitos irmãos entendem como uma coisa ruim, como se fosse você chegar na pessoa e repreender ela. Exortar não é repreender, exortar é colocar a pessoa para cima, é você edificar. Esse é o sentido de exortar, não de repreender. Tá? Então sintam-se exortados, irmão, porque eu tenho certeza que aqui tem homens e mulheres de Deus e isso tudo serve para a gente ficar mais alerta e fugir do pecado.